Boa noite, família Uivos. Relato: após briga de bar, lobisomem atacou minha avó grávida. Olá a todos, me chamo Roberto, moro no Maranhão. Irei contar um relato dos meus avós. Esse relato me foi contado por meu pai. Aconteceu por volta da década de 40. Meus avós foram casados por mais de 50 anos. Eram um exemplo para toda a família. Na época em que eram apenas namorados, vovô viajava mais de 40 quilômetros para encontrar com sua amada. Namoraram assim até que se casaram. Então saíram da roça e vieram morar num pequeno povoado no interior do Maranhão. Mesmo assim, a vida continuava difícil, pois naquela época os povoados eram longe um do outro. Não muito raro, eram rodeados de matas. Iluminação pública nem se ouvia falar. Dentro de casa, o uso de lampião era comum. Mas morando ali, até que meus avós fizeram bons amigos. E todos se respeitavam. Saíam cedo para a lida e só voltavam à noitinha. Ninguém tinha tempo de falar da vida dos outros. Minha avó engravidou. E foi uma criança muito desejada por todos da família. Ela estava de 3 para 4 meses de gestação quando começou os boatos entre os moradores que alguns animais estavam sumindo. E com o passar das semanas, esses boatos iam aumentando, ao ponto de quase todos os moradores terem prejuízos. A situação piorou quando um caçador achou carcaças de muitos animais numa clareira dentro da mata. Segundo meu avô contava, acreditavam se tratar de algum animal selvagem, atacando suas criações. Com muito medo de sofrerem ataques também, os moradores começaram a andar armados, uns com espingardas, outros com facas. O importante era estar protegido. E meu avô era empregado de uma fazenda da região. Seu patrão forneceu para cada empregado uma arma. Meu avô não largava essa arma por nada. Ele tinha o costume de passar algumas noites fora de casa. Se juntava com os amigos do trabalho e iam para o único armazém que tinha ali no povoado. Ali, eles ficavam jogando cartas, dominó e bebendo muita cachaça até quase o dia amanhecer. Era a diversão de alguns homens do povoado, incluindo o meu avô. Num certo final de semana, como de costume, lá se foi ele com os amigos. Passaram horas no carteado. Estavam todos bebendo despreocupados, até que um dos seus amigos, um tal de Júlio César, que já estava pra lá de bêbado, acabou esbarrando e derrubando a bebida de um homem que estava lá também. Esse homem não estava junto deles, e sim no seu canto, bebendo sozinho. O Júlio César pediu desculpas e até pediu outra bebida para o homem, mas a reação desse homem foi desproporcional ao acontecido. Ele se levantou furioso e desferiu alguns socos no rosto do Júlio César. Então todos entraram no meio para apartar aquela agressão desnecessária. Mas aí virou uma confusão da gota. E seu José, um dos amigos do meu avô, sacou sua arma e atirou para cima. Seu José era um homem muito bom, mas odiava injustiça. Ele estava acompanhado de seu irmão Antônio, que também era uma ótima pessoa, ajudava a todos. No meio daquele rebuliço, Antônio tomou a arma de seu irmão José e conseguiu controlar os ânimos de todos. Enfim, a poeira baixou. Mas o tal homem que agrediu Júlio César ainda continuou batendo boca com meu avô e seus amigos, ofendendo a todos. E no meio dessas ofensas, sobrou até para meu avô. O homem do nada olhou para o meu avô e disse: "Você e seus amigos são valentes porque andam em bando e com armas, mas eu quero ver quando estão sozinhos. E você, cuidado, logo vai ser pai, não é? Vamos ver se você é homem mesmo." Nisso o dono do armazém chutou ele para fora e ele saiu xingando. No dia seguinte, meu avô acordou com uma ressaca braba. Foi direto para a fazenda trabalhar. Assim que chegou lá, seus amigos já estavam comentando da noite anterior com um jagunço que morava lá. Deram a descrição do tal homem para ele. E ele falou assim para o meu avô: "Esse cabra aí é o tal de Jesuíno. Conheço ele de muito tempo. Por onde passa arruma confusão. Fiquei sabendo que ele te ameaçou.
Cuidado, viu, homem? Jesuíno não tem o que perder, não. Aquilo não presta. Guarde seus caminhos, porque ele é traiçoeiro. Meu avô ficou deveras preocupado, pois realmente não se lembrava muito da briga, e não tinha certeza se agrediu também tal jesuíno ou não. Então, em conversa com minha avó, ele decidiu sossegar o facho dentro de casa pelo menos por algum tempo. Por outro lado, minha avó continuou indo no grupo de orações que acontecia num salão ali no povoado. Ela era muito religiosa. Mesmo com os boatos dos ataques de um animal selvagem, ela não perdia uma noite de oração. E na sexta-feira, ela foi junto com sua irmã. O culto acabou por volta das 9h30 da noite. E uma das senhoras que estava no culto pediu que seu esposo acompanhasse minha avó e sua irmã até em casa, pois temia que algo acontecesse a elas, visto que o culto havia acabado mais tarde. E ele foi com elas até a metade do caminho, pois minha avó disse a ele que meu avô ia encontrá-las. Então o senhor se despediu e voltou para trás, e as duas seguiram pela estrada escura. Em certo momento, minha avó sentiu que algo as observava e as acompanhavam de dentro da mata. Mas não falou nada para a irmã, tentou relaxar e seguir o caminho. A lua estava grande e bonita, e as duas iam conversando e nada do meu avô aparecer de encontro. Foi quando, ao longe, elas perceberam algo embaixo de uma árvore. Parecia ser um bezerro. Elas estranharam aquilo, mas continuaram andando, e quando passaram em frente à árvore, do outro lado da estrada, se deram conta que aquilo não era um bezerro, pois o bicho se virou para elas. Aquilo era um demônio. Era enorme, muito peludo, negro, orelhas grandes, olhos vermelhos e fedia cachorro molhado e carne podre. Elas travaram em pânico. O bicho encarava somente minha avó, fixou os olhos nela, como se a conhecesse. As duas se agarraram com medo e, nesse momento, a criatura soltou uma espécie de gemido com uivo que foi aterrorizante. As duas começaram a correr gritando por socorro. A fera estava tão confiante que ia pegar minha avó que não corria, ia atrás delas como um cavalo, trotando devagar, e as duas perna para quem tem. Minha avó quase morrendo com aquele barrigão, coitada. Foi quando meu avô apareceu na estrada. Ele já vinha correndo, pois escutou os gritos de socorro. Quando minha avó viu meu avô, desmaiou. Meu avô passou por elas e deu um tiro para cima. O lobisomem recuou uns passos e encarou meu avô. E quando fez menção de avançar nele, levou outro tiro bem no meio do peito. O lobisomem deu um grito ensurdecedor e saiu cambaleando para dentro da mata. Meu avô pensou em ir atrás, mas minha avó continuava caída no chão desmaiada, e sua irmã pedindo ajuda. Então meu avô guardou a arma na cintura, pegou minha avó no colo e foram para casa o mais rápido possível. Já em casa, ao ser reanimada, começou a sentir dores terríveis. Gritava e gemia com as mãos na barriga. Meu avô, em total desespero, saiu correndo atrás de alguém que pudesse ajudar, pois médico ali não tinha. Então Dona Nezinha, uma velha parteira, foi ajudar, mas pouco pôde fazer. Minha avó estava perdendo a criança. O sofrimento durou a madrugada inteira e logo pela manhã veio o duro golpe para todos. Meu avô ficou desnorteado, chorava de soluçar. O susto que aquele lobisomem deu na minha avó foi tão grande que fez ela perder a criança. Todos do povoado foram consolar meus avós. E um dia depois, os amigos do trabalho do meu avô foram lá visitá-lo e levar a notícia que o tal jesuíno foi encontrado sem vida, nu e com um tiro no peito dentro da mata, na mesma clareira onde acharam antes carcaças dos animais desaparecidos. Meu avô, obviamente, não contou a ninguém que foi ele quem havia dado aquele tiro no lobisomem. Acabou que minha avó ficou um bom tempo deprimida, o que fez meu avô vender sua casinha e voltarem para a roça, para perto de seus parentes. Bom, Agatha, esse relato pertence aos meus avós. Eu cresci ouvindo meu pai contar e acredito que realmente aconteceu. Espero que seus seguidores apreciem. Apesar de triste, é mais um registro de ataque de lobisomem aqui no Maranhão. Um abraço a todos.
Relato: um lobisomem em minha porta. Boa noite a todos, me chamo Agnaldo. Irei contar o que me aconteceu em 1995. Na época, eu namorava minha atual esposa. Morávamos na mesma vila, só que a casa dela era no fim da vila, enquanto a minha ficava quase no centro. Na época, eu já morava sozinho, e meus pais eram vizinhos da minha namorada. Foi numa época de quaresma à noite. Fui visitar minha mãe e ver a minha namorada. E como meu pai trabalhava à noite, às vezes minha namorada ficava na casa da minha mãe de companhia para ela não ficar sozinha. Já passava das 21 horas, ventava muito naquela noite. Relâmpagos e trovões anunciavam muita chuva. Então apertei os passos e quando cheguei em frente à casa da minha mãe, tive a brilhante ideia de pregar uma peça nas duas. Abri o portão bem devagarinho e bati na porta. Minha mãe gritou lá de dentro: "Quem é?" E eu fiquei calado. Bati novamente e comecei a arranhar a porta para assustá-las. As duas começaram a gritar que iam chamar a polícia. Então eu chamei pelo nome da minha mãe e disse que era eu, que estava apenas brincando. Minha mãe abriu a porta e me deu um puxão de orelha, e minha namorada falou brava comigo. Até então eu estava dando risadas, até que entrei e minha mãe fechou a porta. Logo em seguida, ouvimos 4 batidas na porta, mas eram batidas muito fortes. Eu pensei que devia ser meu irmão que também estava chegando da rua. Então fui abrir a porta, mas minha mãe falou seriamente: "Não abre." Mas eu abri. E não tinha ninguém lá fora, mas tinha um cheiro insuportável de carniça no ar. Então minha mãe trancou a porta e falou: "Você é doido, menino? Onde já se viu abrir a porta à noite em tempo de quaresma sem saber quem é?" Eu fiquei todo arrepiado e respondi: "Mas mãe, alguém bateu na porta." E ela me falou: "Sim, bateu. E sabe o que era? O que não presta, pois em noites de quaresma só o que não presta vaga pelas ruas." Coincidência ou não, o restante da noite ouvimos passos em volta da casa, os cachorros da rua latindo ferozmente e vez ou outra batidas na porta da sala. Foi muito assustador. Ágata, nós não chegamos a ver se de fato era um lobisomem, mas pelo cheiro forte, as pisadas em torno da casa e o alvoroço dos cachorros, com certeza era sim um lobisomem. E eu escapei por pouco, pois foi assim que entrei em casa, aquela coisa bateu na porta. Depois disso, nunca mais saí à noite em tempo de quaresma. Eu tenho medo até hoje. Bom, meu relato é simples, mas foi muito assustador. Um abraço a todos. Relato: aparição sinistra em meu ônibus. Olá, Ágata e amigos. Irei compartilhar algo sinistro que aconteceu comigo num dia normal de trabalho. Bom, sou aqui do Paraná. Trabalho numa empresa que faz o transporte urbano da cidade. O fato ocorreu em 2018, num domingo à noite depois que fiz a rota do subúrbio da cidade até a entrada de uma zona rural. Obviamente, por questões éticas, não posso revelar a cidade e tampouco o nome da empresa, pois não posso comprometer o meu trabalho. Enfim, naquele domingo chovia muito, havia poucos passageiros. Em certo ponto parei e os passageiros embarcaram. No meio do trajeto, passava por um povoado, onde fiz mais uma parada. Ali todos os passageiros desembarcaram, menos uma mulher. Até aí estava tudo bem, continuei o trajeto. Vez ou outro o cobrador vinha conversar comigo. Era mais uma viagem normal para nós dois. A mulher continuava sentada no último banco de cabeça baixa. Foi aí que aconteceu uma coisa bem sinistra. Estávamos passando por um trecho onde há muitos anos aconteceu um terrível acidente de carro, com vítimas fatais. Ali naquele local não existia casa por perto. Nesse momento, o cobrador notou que a mulher havia sumido. Ele correu bem assustado e me falou: "Para o ônibus, para o ônibus!" Eu freiei bruscamente e perguntei o que estava acontecendo. Ele me falou: "A mulher sumiu!" Então eu saí da direção e fui com ele até o fundo do ônibus. Olhamos todos os assentos e a mulher não estava lá.
Eu falei para ele: mas não é possível, só se ela saiu pela janela. Então desci do ônibus e fui olhar ao redor e na estrada também. Andei um pouco para ver se via a mulher, e nessa hora quase tive um infarto fulminante. Aquela mulher apareceu em pé em frente a uma cruz de beira de estrada. Fiz o sinal da cruz e voltei para o ônibus. O cobrador me perguntou se eu a vi. Eu estava tão assustado que acelerei e saí rasgando dali. No caminho contei ao cobrador o que vi. Ele ficou com muito medo também, pois a mulher no banco era muito real, era de carne e osso mesmo. Ficamos por muito tempo com receio de passar por aquele trajeto, mas não tínhamos outra opção. Mas graças a Deus nunca mais vi aquela mulher. Em 2023, houve outro acidente naquele mesmo local. Um dos sobreviventes relatou que uma mulher atravessou na frente do carro e depois sumiu. Esse relato reativou meu medo. Desde então rezo todos os dias para essa mulher não aparecer para mim. Essa foi minha experiência com o sobrenatural. Obrigada, Ágata, pelo espaço. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos. 3 situações que não foram nada agradáveis. E acredito que agora na quaresma, muitas aparições sobrenaturais irão acontecer. É tempo de ficarmos espertos. Nunca se sabe o que pode acontecer, não é? Vamos aos salves dessa sexta-feira? Vai um salve em clima de sextou para Eliane Nascimento, Evaldo Ribas, Antônio Júnior, Ana Rita Santos, Guilherme Martins, Orlando Acovias, Zuleide Fonseca, Luciana Mendes, Eliezer Gonçalves, Andy, NS Oculto, Ed Arrepiar, Rosana Souza, Néia Oliveira, João Passoni, Severina Silva Barbosa, Antônio Marcos, Elisandra Cruz, Francisco Oliveira, Jéssica Ricardo, Arlete de Freitas, Divina da Silva, Diva Gomes, Fabiana Ferreira, Gilvânia L., Emerson Tadeu, Iramir Soares, Carla Aparecida Bueno, Eduardo Nascimento, Rosilda Pereira, Angélica Guimarães, Florinda Dias, Alaísa Silva, Maria Alves Menezes, Jonas Luiz, Ângelo Augusto da Silva, Carlos Marques, Rosimeire Ramos, Nilce do Lago, Velda, Ana Paula Oliveira, Luciano Luiz, Camila Marques, Beatriz Reis, Sleven Caveira, Cláudia Motola, Alziro Pontes, Bárbara Dias, Suzane Palim, Ana Cristina, Anelice Silva, Vanessa Pereira, Netão, Calil Lamarque, Cantinho da Ed, Talita, Maria Souza, Paulo Neves, Richarlison Sena, Ari Correia, Isaac Silva, Gonzaga Oliveira, Francisco Azevedo, Fábio Barros, @Aluap e Joana Santos Saraiva. No próximo vídeo tem mais salves, meus amigos. Eu peço que continuem apoiando o canal Uivos através dos comentários, like, hype e compartilhando com seus amigos. Só assim eu consigo manter o canal Uivos vivo aqui na plataforma, através do apoio de vocês. E também já deixo aqui minha gratidão. Vocês são incríveis. O engajamento que vocês dão aos vídeos é maravilhoso. Por isso eu digo que somos uma família e os melhores inscritos estão aqui no canal Uivos. Meu muito obrigada a cada um de vocês. Agora me despeço desejando a vocês uma noite abençoada, um ótimo final de semana, um abração da sua amiga Ágata e até terça-feira, família Uivos. Tchau, tchau!